Manuel José Damasio, há pouco o Ministro das Finanças dizia que, se houver necessidade, o Estado estará disponível para entrar no capital dos bancos privados para, desse modo, aumentar os rácios de solvabilidade, nomeadamente o caso do rácio Tier 1, digamos, os capitais mais seguros que os bancos têm. Esta intervenção parece-lhe a mais correta? Poderá haver aqui riscos de o Estado passar a ter um controle da banca que não tinha há muito tempo e que desta forma indireta poderá passar a ter novamente? Bem, a primeira coisa é que parece-me uma afirmação eventualmente feita no momento errado e provavelmente no contexto incorreto. Porque, sabendo nós aquilo que se passou no país ao longo das últimas semanas, e sabendo nós aquilo que aconteceu nesta estranha relação entre banca e poder político, parece quase um jogo do agora vingo meu, agora vingas tu, vamos ver quem pica mais. Não desconhecendo por completo exatamente o que é que estará em causa do ponto de vista financeiro, é óbvio que há aqui um problema de base, que é até onde é que a banca foi a adquirir dívida e até onde é que ela poderá ir a libertar-se dessa dívida, ou seja, o que é que estará aqui em causa como moeda de troca. Se aceitarmos, vamos assumir que a banca realmente se endividou a si própria numa escala para além da sua capacidade, ou no limite da sua capacidade, para adquirir, nas condições que se conhecem, dívida da República, e que agora não terá condições de se desfazer, entre aspas, dessa dívida. Aí faria eventualmente mais sentido o Estado readquirir de alguma forma essa dívida, nomeadamente incluindo essa possibilidade no pacote da negociação em curso, do que entrar no capital da banca. Parece-me que será um péssimo sinal para a economia se o Estado, neste momento, entrar no capital da banca, por uma razão muito simples. Porque parte substancial daquilo que poderá ser, no médio prazo, no curto, tudo indica que será impossível, mas no médio prazo, uma nova alavancagem da economia terá de passar por, obviamente, financiamento da banca à iniciativa privada. Se a banca estiver numa circunstância similar àquela que, por exemplo, está neste momento a banca irlandesa, ou se nós estivermos numa situação onde os conflitos de interesse na administração das decisões, da tomada de decisão na banca, estiver numa guerra, entre aspas, surda, entre o poder político intervencionista e uma administração que, nas palavras que se conhecem, ficará obviamente com uma cota de poder significativa, nós vamos entrar aqui numa situação onde um ator relevante numa eventual recuperação da economia portuguesa, fica ele próprio numa situação ambígua. O que me parece que é o pior dos cenários, ou seja, nós neste momento parece-me que temos de ter em todos os setores uma situação clara, quer onde ela seja má, quer onde ela seja boa. Agora, se há um problema efetivo na banca, que ele seja assumido e até onde é que ele vai, e que depois que seja proposta uma solução no contexto mais indicado, não desta forma. Que a melhor solução seria resgatar a dívida que a banca tem e não intervir na banca. Não intervir novamente como já aconteceu no passado, pelo menos. Francisco Proença de Carvalho. Bom, desde logo o Ministro das Finanças, nos últimos tempos, tem-se precipitado num conjunto de declarações que nós temos que olhar para elas com algumas reservas, porque já não é a primeira declaração que faz em que depois, pouco tempo depois, é desmentida. Portanto, eu acho que o Ministro das Finanças português está numa situação muito complicada, ele próprio também, e muito abalado. E, portanto, eu não me quero antecipar num cenário que é um dos muitos cenários que ele tem vindo a levantar ao longo do tempo. Desde logo porque acho que esse cenário não depende dele. O Estado neste momento não é um garante propriamente de grande coisa neste momento. Neste momento, agora. Não quer dizer que não venha a ser, mas neste momento está naquela fase transitória que vamos ver o que é que o Estado será garante do quê. Porque depende muito de que tipo de intervenção vamos ter aqui externa, e depende muito também da decisão de quem nos vem ajudar, não depende assim tanto da decisão do Ministro das Finanças. Portanto, eu tenho que olhar para essas declarações com algumas reservas. Em segundo lugar, obviamente que, na minha perspectiva, qualquer intervenção do Estado nessa medida e no sistema financeiro que implique, em alguma medida, uma tomada desse sistema financeiro, um regresso desse sistema financeiro, nem que seja em parte ao controle do Estado, eu acho que é sempre um retrocesso. Não quer dizer que não tenha acontecido noutros tempos da história e noutros países, e em determinados momentos é importante que se faça esse saneamento, mas é preciso ter em consideração que ainda, pelo menos é essa a ideia que eu tenho, que Portugal não é a Irlanda, que os bancos portugueses, com todas as dificuldades que têm passado,
penso que essas dificuldades são mais resultantes daquilo que é a situação do Estado português, aquilo que é a situação soberana de Portugal, do que é a própria situação dos bancos. Portanto, houve, de facto, ovelhas negras na banca. Essas ovelhas negras, à partida, estão identificadas. O Estado aí assumiu, em parte, e com grande prejuízo, mas provavelmente teria mesmo que assumiu esse prejuízo. Eu vejo o Estado também que tem que ser um garante, em última instância, da banca. O sistema financeiro é absolutamente fundamental para a confiança em Portugal e também para podermos vir a dar a volta a esta situação, mas penso que uma situação dessas só deverá ser em última instância. Estou mais de acordo com a solução que o Manel fez referência e só em último caso, e repito, parece-me que ainda não é e que não será o Ministro das Finanças a poder definir isso. Isso depende muito do tipo de intervenção externa que venha a ser acordada e que é um acordo em que nós vamos muito fragilizados, portanto vão-nos, de certo modo, impor mais do que acordar. E, portanto, vamos esperar a ver o que é que dará, mas eu tenho as maiores reservas quanto a isso. João, não poderá haver alguma tentação de domínio da banca depois desta intervenção? Aqui, o Francisco disse aqui várias coisas que não são verdade. A primeira é que existe um fundo de capitalização da banca desde 2008. Está no Orçamento de Estado português deste ano, por exemplo, inclui 20 mil milhões de euros, se não estou enganado. Em garantias, não em intervenção direta. Não, esse fundo é para, e na eventualidade de ser necessário, poder ser usado para recapitalização, decidido pelo conjunto dos países europeus no início da crise financeira. O que até agora ainda não foi, felizmente, usado. Mas essa medida existe, está legislada, existe a legislação sobre essa medida existe, esse fundo existe para, se for necessário, o Estado entrar em parte de capital do banco. Agora, é preciso não esquecer que da intervenção agora do FMI/FMI tem 3 pilares, que é a consolidação financeira, a consolidação das contas públicas, a competitividade, reformas estruturais e a recapitalização do setor financeiro. E, obviamente, que primeiro vai ser pedido aos bancos para aumentarem o capital. Se houver investidores privados dispostos a fazê-lo, tudo bem. Se isso não for possível e os bancos tiverem que atingir os rácios de capital de 8%, se não estou enganado, não é os 9%. Serão acima disso. O Estado português, se for necessário, entrará com capital, que será, como disse hoje Teixeira dos Santos. Isto não é uma declaração extemporânea ou fora de tempo, não. É no âmbito da intervenção do FMI agora, foi certamente colocada pelo FMI. Não tínhamos dúvidas nenhumas, porque, aliás, foi inicialmente apresentado desse modo, era um dos 3 pilares. Pronto, e agora o que se vai passar é, se for necessário, o Governo entrará, e o Ministro das Finanças disse que será sempre um investimento de curto prazo, quer dizer, o Governo assume uma posição financeira no banco, mas para sair o mais rapidamente possível dali. Isso foi feito noutros países. Mas isto foi feito noutros países. A entrada no BPN também era para ser de curto prazo. O BPN não é o BCP, não é o BPI, não é a Caixa Geral de Depósitos, não é o Santander. O BPN é um caso especial. Até aqui pode ser necessário, veremos, pode ser necessário o Estado participar no capital dos bancos e depois desfazer-se desse investimento, porque considera que não é o seu papel, já tem um banco, e eu considero que é importante que o tenha, mas não parece fazer grande sentido que, numa perspectiva de médio e longo prazo, o Estado português assuma posições nesses bancos. É preciso não esquecer que isso foi feito em vários países europeus. Quer dizer, a entrada de capital do Estado em bancos foi feita em vários países europeus, alguns como a Inglaterra. Também disse isso. Sim, mas só disse que seria, a meu ver, a solução do último Mas é preciso enquadrar isto no contexto atual e não esquecer que este é um dos pilares da intervenção externa, é a recapitalização do setor financeiro. Portanto, veremos o que vai acontecer. Esta desse modo, é o que eu estava a dizer, portanto, não percebi bem o que é que eu disse, não era verdade. Luís Menezes, parece-lhe que esta é a melhor solução para recapitalizar a banca, numa altura em que, obviamente, os bancos foram afetados por compraram dívida que vale cada vez menos nos mercados financeiros? Eu, se calhar, dividi isto em 2 partes. A primeira parte é a parte técnica e há que fazer uma análise técnica àquilo que é a situação dos bancos e aquilo que vai ser a evolução da situação dos bancos. E é óbvio que a situação em que o país se encontra e a situação a que o governo socialista trouxe o país nos últimos 6 anos, a nível económico, tem reflexos e vai ter reflexos, obviamente, na capacidade de financiamento da banca a curto prazo. Por isso, tecnicamente, é preciso ver qual é a melhor solução. Eu não tenho nenhum problema em ver uma solução de assumir esse financiamento e de assumir a dívida, como houve países
tal como a Inglaterra, tal como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos entraram no Citigroup, nomeadamente, salvo erro, posso estar muito enganado, mas acho que no Citigroup chegaram a entrar com capital. Ou seja, nenhuma das situações me mete confusão, desde que seja tecnicamente a mais válida e a que tenha menos custos para o Estado. Mas há aqui uma questão eminentemente política e de responsabilidade que não se percebe nestas declarações de hoje do Ministro das Finanças. E o Ministro das Finanças não disse apenas a questão da recapitalização dos bancos. Disse várias coisas que não disse até hoje. E é pena, porque é Ministro das Finanças há 5 anos. O Sr. Ministro das Finanças disse hoje que Portugal tem vivido claramente acima das suas possibilidades, não podendo viver com déficits contínuos na ordem dos 8% e 9%. Porquê é que não disse isto antes? Porquê é que não disse isto antes? Mas tudo bem. Política é política, mas agora vamos aos factos concretos. Para cortar, isso chega, é a mesma coisa que dizer. Pois, isso é fácil de dizer agora, mas quem nos vê... Mas muitos dos... Muitos daqueles que nos veem lá em casa estão agora a olhar para esta frase e dizer, mas ele está lá há 5 anos e nunca viu? A pergunta é esta. Mas agora, indo à questão dos bancos, eu acho que é de uma irresponsabilidade política de todo o tamanho, nesta fase, onde os bancos ainda não têm nenhum problema, que se saiba, estar já a dizer que os problemas vêm aí. Isto é literalmente querer pôr as pessoas a correr para os bancos, Luís, para fazerem mas esta depósitos declaração do em Ministro massa. das Finanças pode ser encarada também como, se os problemas surgirem, há uma solução para eles. Mas se os problemas surgirem, nós sabemos que há soluções. Os problemas, quando surgem, resolvem-se. Não se vão criar problemas por antecipação. É que, para além da parte técnica, e a parte técnica resolve-se com técnicos, estão aí os técnicos do FMI, há técnicos do Banco de Portugal, há técnicos do Ministério das Finanças, há técnicos dos partidos que, de certeza, analisarão a melhor opção. Agora, a questão... João, peço desculpa. Mas é separável do facto de ter hoje havido a primeira reunião com a Troika. Estamos a falar disto como se o Ministro das Finanças tivesse acordado e tivesse de dizer isto ao país. Pois, mas o problema é que eu vi um congresso do Partido Socialista onde o Primeiro-Ministro chegou e parecia que aterrou num país que não era aquele onde eu estava a viver. Por isso, Luís, estas declarações sintetizando a questão da banca são para completamente desenquadradas. Não me mete confusão nenhuma uma solução à outra. Já tem acontecido noutros países. Infelizmente, em Portugal, há sempre o medo de que haja a tentação depois de controle, digamos assim, daquilo que é a operação e daquilo que é o governo do banco. Eu acho que por aí temos que ter cuidado na forma como isso pode acontecer, mas aquilo que for a solução tecnicamente mais válida, para mim, é que é o mais relevante. Agora, politicamente relevante. Acho que não havia necessidade nenhuma, independentemente disso estar em conversação ou não, de pôr esta situação em cima da mesa, quando o facto é que neste momento não há nenhum problema. No momento em que houvesse, aparecia-se com o problema e com a solução. Neste momento não há problema e há solução e assustamos os portugueses. É para isso que estas declarações servem. Agora, é preciso relevar isto. Um Ministro das Finanças que em 5 anos nunca teve coragem de dizer que vivemos acima das nossas possibilidades. Luís, sobre essas questões, vamos certamente olhar ainda na segunda parte. O Closing Bell parte para um brevíssimo intervalo de apenas 1 minuto. A seguir vamos olhar para estas questões e, obviamente, também para as negociações da ajuda externa. Até já.